Você acorda, desliga o despertador do seu celular, levanta, troca de roupa, escova os dentes, toma seu café da manhã e sai para trabalhar. No caminho você desce o elevador, as escadas, entra no seu carro e procura uma vaga para estacionar. Todas essas pequenas ações do seu dia a dia são cercadas por design. Sim, todas as que você consegue imaginar. Afinal, foi preciso a cabeça pensante de um designer para solucionar problemas simples do seu cotidiano. Como, por exemplo, a placa que vai indicar se aquele local é permitido ou não estacionar. Mas também tem as suas roupas, as embalagens dos produtos e até o veículo que você está dirigindo. É comum que muita gente que não é da área do design, ou até mesmo alguns designers, acharem que design é só fazer coisas bonitas, ou fazer coisas mirabolantes e de impacto, ou então executar uma ideia, mas essa é só a pontinha do iceberg. O trabalho, o árduo mesmo, começa muito antes do projeto tomar forma. Nessa aula eu vou te ensinar quais são as funções do design. Muita gente acha que a função do design ela é estética, então é ali um visual bonito. Outras pessoas já acham que, na verdade, essa estética, essa forma acompanha a função, que é aquela parte mais prática da usabilidade. Mas aí eu vou te mostrar que o design tem pelo menos 3 funções. Bora começar! Essa aula foi baseada no livro Design Industrial, do Loubach. E nesse livro, o Loubach diz que o design tem pelo menos 3 funções: a prática, a estética e a simbólica. Nenhuma dessas funções é mais ou menos importante do que a outra. Na verdade, elas são complementares e, dependendo do projeto, você vai conseguir criar uma hierarquia entre elas. Então, de repente, a simbólica vai ser mais importante, a prática menos importante, ou a estética mais importante. Enfim, vai depender muito do projeto que você está desenvolvendo. Então, vamos começar pela função que é o que a gente conhece de fato como função, né? Que é a função prática. A função prática são os aspectos fisiológicos do produto, ou seja, ele deve atender a uma necessidade de uso. Então essa é a função que a maioria dos designers entendem como função de fato, né? Quando a gente fala que design é forma mais função ou que a forma acompanha a função, a gente está falando da função prática. Então vamos lá. Se a gente olha para uma faca, qual é a função prática de uma faca, gente? É cortar, não é? Uma faca que não corta é uma faca para uso decorativo, não é verdade? Mas a função da faca não se resume a apenas cortar. Por exemplo, ela precisa ter um cabo que seja firme o suficiente para você manusear a faca, não é verdade? Porque se ela não tiver um cabo, como é que você vai pegar ali na lâmina? Vai te machucar. Então tem que ter um cabo firme, né? Que seja confortável, que não te machuque, que te dê firmeza. Então essa é a função prática de uma faca. A função prática de uma cadeira é ser suficientemente confortável para que o usuário possa se sentar. Então uma cadeira, o assento de uma cadeira não pode ser feito de pregos virados para cima, na verdade, porque senão você não vai conseguir se sentar e a cadeira vai perder a função prática dela. Essa cadeira que eu trouxe como exemplo para vocês é uma cadeira que foi muito utilizada pela comunidade Shaker. Essa comunidade era composta de pessoas, de cristãos, e um dos pilares dessa comunidade era pregar a igualdade entre os integrantes. Então, eles acreditavam que todos eram iguais. Isso é interessante porque as cadeiras mostram muito isso. Elas não tinham muitos adornos. A superfície do assento suporta o peso do corpo do usuário, é uma função prática que precisa ter, né? O encosto serve de apoio à coluna vertebral e relaxa os músculos das costas. Então, ela tinha um encosto para você, né, relaxar o músculo ali. A largura e profundidade do assento permitem liberdade de movimentos e mudanças de posição, 2 fatores que evitam o cansaço no traseiro. O estofamento do assento e encosto possibilitam ventilação das superfícies apoiadas do corpo, evitando o acúmulo de suor, e tem uso econômico de materiais e um processo de fabricação de custo mínimo. Essa cadeira, ela é absolutamente prática, né? Ela não tem muitos adornos. Se a gente for parar para pensar, o único adorno que ela tem é na parte do encosto
que tem a madeira ali que é levemente curva, né? Mas o resto é completamente reto, prático para alcançar um único objetivo. A função prática de um cardápio é informar pratos e preços. Então, quando um cliente te contrata para você fazer a diagramação do cardápio do restaurante dele, o que ele está querendo? Que você informe o prato, talvez os ingredientes que esse prato tem e o preço, na verdade. Então, se um cardápio ele não cumprir essa função prática, ele vai deixar de ser um cardápio, né? Os produtos possuem diversas funções que podem ser hierarquizadas pela importância. A função principal está sempre acompanhada de outras funções secundárias, de acordo com as múltiplas necessidades e aspirações dos usuários. Então, eu reforço mais uma vez. Quando você fizer um design, ele não vai ter apenas uma função. É você quem vai ter que decidir, de acordo com o contexto e objetivo do projeto, qual é a função mais importante para aquele projeto. E em seguida você estabelece a hierarquia. Então aqui, sei lá naquela faca vai ser a função prática. Essa faca não vai ter muitos adornos, ou não, vai ser uma faca para colecionadores de faca. E aí ela vai ter a parte estética dela muito mais valorizada do que a parte funcional. Enfim, sempre vai depender do objetivo. Seguimos agora para a função estética. É aquela atrelada aos nossos sentidos. É o que os designers chamam de forma. Ela não é necessariamente ligada à beleza, até porque a beleza é subjetiva, mas sim a como percebemos um design. Então, quando a gente fala de estética, não necessariamente a gente está falando apenas de visual, mas a gente está falando de níveis multissensoriais, ou seja, relacionado aos nossos sentidos. Seja visão, seja tato, olfato, paladar, enfim. As características estéticas de um carro são apreciadas antes mesmo que se saiba suas configurações técnicas. Olha que interessante. Se a gente for parar para pensar, qual é a função prática do carro? Ele precisa te levar nos lugares, né? Ele precisa ser econômico, ele precisa ser espaçoso. Dependendo do tamanho da sua família, é legal que ele tenha um bagageiro grande, ele precisa ser fácil de manusear, não é? Então, se a gente for olhar, isso é o custo-benefício, é a função prática. Mas quando você vai comprar um carro, será que é isso mesmo que os usuários olham? Será que é a parte do custo-benefício, a parte da função prática? Não, né? A parte estética fala muito mais alto, comunica com a gente no nível emocional e faz com que a gente tome a decisão da compra. Então, no caso dos carros, a função estética na hierarquia está acima da função prática. Isso significa que não tem a função prática? Com certeza não. O carro precisa ter a sua função prática, senão vira um carro decorativo, né? Mas é que muitas coisas que tem no carro não tem uma função prática definida. Muita coisa que está ali é simplesmente estética, é meramente estético. É para ficar bonito, é para ficar atrativo, é para ficar interessante para aquele público. Então, a função estética é a relação entre um produto e um usuário no nível dos processos multissensoriais. Contribui para atrair a atenção do receptor. Isso é muito interessante, porque imagina se você sempre for produzir um produto ou, enfim, projetar uma marca sempre no nível da função prática. Nunca tem uma função estética. Ou seja, não vai chamar a atenção do público, o público não vai se conectar com aquilo, não vai despertar impacto, então dificilmente você vai conseguir transmitir a sua mensagem para aquele público. Ela provoca um sentimento de aceitação ou rejeição de um produto, cativa o público e é um fator de decisão de compra. E eu trouxe aqui um cardápio que é um cardápio tanto quanto o exemplo anterior que eu trouxe para vocês, mas olha a função estética desse cardápio. Ele é completamente ilustrado e tem as fontes grandes, né? Olha como ele causa impacto. A diagramação dele é super original, tem várias quebras, é assimétrico, mas olha a emoção que ele desperta. Dá até vontade de levar esse cardápio para casa, né? E é legal porque alguns restaurantes que exploram essa parte emocional nos cardápios até permitem que você leve para casa. Eu, inclusive, tenho alguns porque eu sou dessas. Eu me conecto com as peças e eu quero tê-las em casa. Então, olha como a função estética, nesse caso, ela tá assim,
muito superior do que a função prática, que é somente informar o preço dos pratos. A estética desperta o lado humano, emocional, primitivo e ágil. Já vou explicar isso para você. Se ela não estiver alinhada aos desejos do público, dificilmente ele dará uma chance para entender se aquele produto ou serviço é de fato bom ou não. Não basta ser, é preciso parecer. Sobre essa parte do lado emocional humano, eu vou trazer uma pitadinha de neurociência para a gente entender como isso acontece no nosso cérebro. A gente tem uma área do nosso cérebro chamada sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, né? Então, ansiedade, raiva, tristeza, tudo é processado pelo nosso sistema límbico. E foi uma parte muito importante para a nossa evolução, para a nossa adaptação, para a nossa sobrevivência. Então, imagina lá, os homens das cavernas estavam lá e passava uma onça. Você não queria saber se aquela onça queria conversar com você, se ela já tinha comido ou não. Você rachava fora, não é? Então, essa parte do impulso foi muito necessária. A ansiedade foi necessária para a nossa evolução. E essa parte do sistema límbico, responsável pelas nossas emoções, ela é estimulada, olha só, pelos nossos sentidos. Tato, olfato, paladar, visão, audição. Então, quando a gente sente alguma coisa, é o nosso sistema límbico que processa. Muito rápido. E aí a gente tem uma outra parte do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é a parte responsável pelo raciocínio. É uma área muito mais refinada, mais recente e que demanda uma energia maior do nosso cérebro para processar. Então, essa área é responsável pelo nosso raciocínio, nosso pensamento lógico, nossa leitura. Então, por isso que eu digo que a gente vê antes de ler. A gente sente as coisas antes de refletir sobre elas. E quando a gente fala do design, a gente fala do processo sensorial. O design entra em contato com os nossos sentidos e aí sim as pessoas vão compreender, perceber, pensar sobre. Se um designer não souber como é que as pessoas compreendem o mundo, como é que ele vai criar um bom design para essas pessoas? Então, se a gente compreender que design é sobre sensação, e você vai me ouvir falar sobre isso aqui o curso inteiro, a gente consegue projetar melhor para as pessoas. E compreendendo sobre as pessoas, a gente faz um melhor design, porque design é de, por e para pessoas. Muitos designers acham que ser um bom profissional, ser um bom designer, é fazer com que o cliente aprove seu projeto. Então, se eu projetei aqui e o cliente aprovou, eu sou um ótimo designer. Mas aí se esquece que quando o cliente aprova o projeto, é aí que os jogos começam. É aí que ele vai para o mundo, que ele vai alcançar as pessoas de fato. Então não adianta ficar projetando para o cliente aprovar. Porque depois aquele design vai entrar em contato com as pessoas e será que ele está gerando um impacto positivo? Será que ele está transmitindo a mensagem correta? Então conheça sobre a sua profissão, conheça o que cada conceito do design transmite, para aí sim você conseguir se comunicar da melhor forma. Mas pode ficar relax, porque o Layoutar vai te ensinar esses conceitos todos. Bora para a terceira função, que é a função simbólica. A função simbólica é a mais complexa das três funções. Eu já estou adiantando, mas vamos tentar facilitar isso. Ela diz respeito à associação que o usuário faz através de um símbolo. Quando você olha para esse logotipo, o que isso te lembra? Isso te lembra uma marca, isso te lembra uma sensação, isso te lembra um grupo, isso te lembra um sentimento. Olhar para esse ícone não significa simplesmente ver uma maçã, significa uma ideia, tá? Então essa é a função simbólica, é quando um elemento estético ele vai te lembrar uma outra coisa que não é necessariamente aquilo. Então o logotipo da Apple, que é uma maçã, não significa maçã, significa todo um estilo de vida, não é verdade? Então, quando você vê uma pessoa com um notebook com a maçãzinha atrás, você automaticamente conclui algo sobre aquela pessoa, muito além de essa pessoa está usando a marca Apple, muito além. Você conclui algo sobre o estilo de vida dela.
Um consumidor percebe o símbolo de uma empresa quando algo o faz lembrar das suas experiências com essa marca. Quando você vê uma bolsa da Louis Vuitton, aquilo também te simboliza alguma coisa, né? Não simplesmente o ato em si, bolsa da Louis Vuitton. Não. Então, olha, o produto torna-se um portador de significado, que expressa algo sobre os hábitos de vida dos que o usam ou consomem. Pode dar uma ideia sobre a profissão, nível de renda, formação escolar, tribo da qual faz parte. Um objeto tem função simbólica quando a espiritualidade da pessoa é estimulada pela percepção deste objeto, ao estabelecer ligações com suas experiências e sensações anteriores. Tá começando a clarear por aí? Então, vamos tentar reforçar. A função simbólica é aquela que representa alguma outra coisa. Ó, tem uma frase do Charles Sanders Peirce, que é, um dos percussores da semiótica, e ele diz que símbolo é algo que representa outra coisa para alguém. Então, um símbolo na nossa sociedade pode representar algo, mas esse mesmo símbolo numa outra sociedade representa um outro algo. Um exemplo é a cor. Aqui no Ocidente, a gente tem a cor branca como símbolo de paz, não é verdade? Então, se eu uso branco na virada do ano, eu estou querendo expressar o meu desejo de paz. Compreendeu? Não é simplesmente uma roupa branca, é um símbolo. Mas no Oriente, o branco simboliza algo mais fúnebre. Os velórios lá, né, eles são compostos da cor branca. Então, para o Oriente, o branco simboliza uma outra coisa. Então, é sempre importante a gente interpretar o símbolo dentro de um contexto. Vamos tentar facilitar esse negócio um pouquinho mais, ó, trazendo um exemplo bem próximo da gente. O sinal vermelho do semáforo. Por que todo mundo para quando vê um sinal vermelho? Né? E, consequentemente, todo mundo segue quando vê um sinal verde. Porque o semáforo é um grande símbolo. Na nossa cultura, o sinal vermelho é um símbolo de perigo. Não é verdade? Quando você vê a placa de pare, né? É um símbolo de você parar, você ter atenção. Ó, tem uma coisa importante aqui, não é? Então, quando a gente vê o semáforo vermelho, a gente para. Ou seja, o semáforo vermelho é um símbolo. A placa de trânsito, que eu falei lá no início da aula, que foi preciso um designer pensante para projetar se ali era ou não permitido estacionar. A placa de trânsito é um símbolo. Porque se a gente for ver, ela é apenas uma placa ali redondinha, com a letra E, com um corte. Mas e aí? Quem foi que disse que isso significa é proibido estacionar? Nós é que dissemos. Foi um consenso. Então, nós dissemos que este desenho simbolizaria é proibido estacionar. Então, a placa de trânsito, ela não ilustra algo, ela simboliza a mensagem que ela quer passar. Se liga nesse cartaz ali na parte esquerda. Ele tem o fundo vermelho, está escrito abertos para melhor e tem uma faixa branca desenhando. Quando você olha para esse cartaz, essa é a única coisa que você vê? O que você interpreta desse cartaz? Eu tenho certeza que, no primeiro olhar você já identificou que é da Coca-Cola, não é verdade? Porque a Coca-Cola utiliza essa faixa branca na comunicação visual inteira. Então, esse cartaz, ele é um símbolo. Ele te traz uma outra mensagem. A função simbólica é determinada por todos os aspectos espirituais, psíquicos e sociais do uso. Ela deriva da estética do produto, ou seja, a função simbólica sempre vai estar atrelada à estética. Nesse caso, a cor vermelha mais a faixa branca. No caso da placa de trânsito, a letra E mais o corte vermelho. Então, reparem, vem a parte estética e a simbólica deriva dela. Se manifesta por meio de elementos estéticos, como forma, cor, textura, para produzir o efeito simbólico pretendido. Quando a gente fala dessas funções do design, qual é o meu intuito aqui para você?
É te mostrar que o projeto está nas suas mãos. Você precisa ter uma voz ativa nessa construção do projeto, porque é você quem vai saber qual dessas funções você vai colocar em primeiro, segundo e terceiro plano. Não é o seu cliente, não é uma pessoa de outra área, é responsabilidade sua. É através do design que as pessoas constroem suas primeiras impressões como: essa marca é para mim? Eu consigo perceber a qualidade desse produto ou serviço? Essa marca se preocupa com seus consumidores? É uma marca divertida ou séria? Moderna ou tradicional? Jovial ou madura? É uma marca que eu gostaria de atrelar ao meu estilo de vida? Eu me sinto motivado a consumir essa marca? Nós compartilhamos dos mesmos valores? Então, tudo isso pode ser interpretado com uma velocidade imensa através do design. E muitas vezes essa interpretação do público é no nível inconsciente, gente. A pessoa, ela não vai olhar e vai refletir, pensar, olha, como essa função simbólica, não. Ela vai olhar para aquele produto e ela vai fazer essa compreensão muito rápida. Ela vai olhar para a fachada de um restaurante e entender se é para ela entrar ou não, se ela é público ou não. Ela vai olhar para uma loja e entender se é para a faixa etária dessa pessoa ou não, se está indo ao encontro do estilo de vida dela ou não. Entende? Então, sempre que a gente for projetar, é preciso entender primeiro qual é o objetivo que a gente deseja alcançar. Porque sem saber qual é o objetivo, a gente não vai conseguir projetar. Entenda que o designer é um tradutor. Imagine que a marca fale uma língua e o público fale uma outra língua. O papel do designer é pegar essa língua que a marca fala e traduzir para uma linguagem que o público compreenda. Então, o designer precisa entender sobre as duas linguagens. Profissionais de design que possuem um olhar estratégico para identificar quais os problemas os projetos desejam alcançar e traçar a melhor maneira de alcançar esse objetivo, com certeza são os profissionais que fazem a diferença no mercado. Vou finalizar com uma frase do Loubach que diz que os objetos utilitários são usados também para satisfazer as necessidades estéticas. Com frequência, essa necessidade não é reconhecida e é suplantada por outras mais necessárias à vida, entre aspas. A verdade é que a satisfação das necessidades estéticas não é necessária para a nossa existência física, mas a nossa saúde psíquica. Essa é somente uma aula do Layoutar. O curso atualmente tem mais de 80 aulas e 42 horas de conteúdo sobre a teoria do design. Se você quer dominar o design além do software, faça parte do Layoutar. Todas as informações estão na descrição desse vídeo.